Muito bem, meus amigos. Meu nome é Maicon Ferreira, sou engenheiro civil, sou projetista de arquitetura sacra, sou membro da Comissão de Patrimônio Histórico aqui da minha diocese, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Também sou pós-graduando em Arquitetura e Patrimônio Histórico e Cálculo Estrutural, né? Muito bem, hoje nós vamos falar um pouco, um resumo, né, no contexto da arquitetura sacra, e vamos tentar aqui em breve tempo, né, em pouco tempo, deixar mais claro de como funciona essa questão da arquitetura sacra, não só no sentido para profissionais, né, orientações básicas assim, para os profissionais começarem um projeto de igreja, né, da igreja católica propriamente, no qual nós vamos tratar aqui, mas também para os padres e os coordenadores de comunidade terem essa noção para que possa buscar profissionais e conteúdos para que auxilie melhor na escolha, né, de um projeto mais adequado para a casa de Deus, né? Bom, antes de tudo, uma bibliografia, né, que eu vou passar para vocês, para que vocês já comecem a ter esse entendimento, né, de como começar, qual é o primeiro estudo para começar a projetar uma igreja, né? Esse estudo preliminar, como que é feito, onde eu busco esse tipo de informação, né? E primeira coisa que eu digo para vocês, e eu sempre bato nessa tecla, não é qualquer profissional que vai saber projetar uma igreja. Pode fazer projeto de uma igreja, mas não é o projeto ideal. Por que eu digo isso? Porque a igreja não é um simples lugar de aglomerar pessoas. A igreja não é isso. Se o profissional que preza muito por atender somente as exigências, eu digo somente, não estou falando para eliminar, né? Somente as exigências de acessibilidade, claro que isso tudo é importante, né? Todas essas coisas. Mas é importante ter bem claro em mente, antes de começar o estudo preliminar, o anteprojeto, ter em mente de que é uma casa de Deus, né? É um lugar sagrado, né? Então, nem todo profissional vai saber orientar o padre e os coordenadores de comunidade nesse sentido. Às vezes o profissional não é nem católico. Então a gente vê muito igreja com cara de galpão, sem nenhuma decoração religiosa, né? Que não cumpre a função, é apenas utilitário, né? Como a gente vai ver um pouco mais na questão do modernismo, né? Muito bem. Então, antes de tudo, o profissional tem que ser católico, né? Isso eu acho que é inegociável. Um padre, um coordenador, um grupo de liturgistas ou um grupo da comissão de arquitetura sacra, de patrimônio histórico, que vá buscar um profissional para fazer um projeto de uma igreja da casa de Deus, no mínimo ele tem que ser católico, para que minimamente saiba o que ele está fazendo, porque ele frequenta, né? Mas tem que ser católico mesmo, né? Que ele fala que é católico e não vai à Santa Missa todo domingo, não cumpre os preceitos, não cumpre as leis, né, de Deus, da igreja, a prática das virtudes, não só dentro da igreja, mas também fora, tem que ser católico, né? É inegociável isso. Depois disso, é importante ter conhecimento básico de liturgia, né? Liturgia é o culto, né? Bem resumidamente, é o culto que a igreja dá a Deus a glória devida,
né? Então, a liturgia, ela vai orientar o profissional no sentido de criar ambientes ideais para que seja útil aquela função que aquele ambiente vai cumprir. Então, é preciso um ambiente para guardar os paramentos, é preciso um ambiente para a capela do Santíssimo, onde Deus vai sentar no sacrário, né? E esperar ali a nossa adoração diária, né? Então é importante ter esse conhecimento dos diversos ambientes que a igreja dá, e um pouco de noção que isso vai dar para o profissional é o conhecimento básico de liturgia, né? Nesse tema, nesse ponto da liturgia, eu vou sugerir aí alguns livros, tá? O primeiro deles é a Instrução Geral do Missal Romano, né? Esse é mais atual, é um documento atual, né? É importante a gente tratar de documentos atuais aqui, para que também a gente não sofra aí qualquer tipo de apelido de tradicionalista, né? Eu não gosto muito desse termo, eu sou católico, e o catolicismo tem aí pelo menos 2000 anos de história, né? Então não quer dizer que a gente que gosta da arquitetura e da beleza mais antiga, mais tradicional, que se adeque a essa expressão tradicionalista, né? Isso aí já é outro assunto, tudo bem? Então nós temos que ser católicos. Então os documentos atuais, primeiramente, Instrução Geral do Missal Romano, que lá ele vai dar algumas diretrizes de comportamento, de gestos, dos tipos de ambientes que é preciso ter, dos vários tipos de objetos que se usam, né? Então esse é o básico. Depois, conhecimento mais histórico de cada ambiente, de cada gesto, de cada movimento da liturgia. Eu recomendo também a introdução ao espírito da liturgia do nosso querido Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger, né? Introdução ao espírito da liturgia, tudo bem? Depois também um curso mais completo sobre liturgia, um curso mesmo, um mini curso de liturgia. Esse já é antigo, antes do Vaticano II, do Concílio Vaticano II, que é brasileiro, é de um padre da ordem beneditina, que é o Dom Antônio Coelho. São 2 livros, são 2 tomos, né, sobre um curso de liturgia. Lá ele vai dar também muitos dados históricos sobre a liturgia, sobre a forma da missa. Claro que lá vai tratar também um pouco da missa, do rito romano antigo, né? E isso é importante a gente ter conhecimento, porque a missa, a Igreja Católica, não começou no Concílio Vaticano II, né? Tem toda uma trajetória que a Igreja deu durante todos esses séculos, todos esses 2000 anos de história e de muita luta, muita resistência também, por conta do seu próprio fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Depois disso, ainda no campo da liturgia, um outro documento que vai dar uma orientação legal aí também é o Sacrosanto Concilium do Concílio Vaticano II. É um documento que trata sobre a liturgia no Concílio Vaticano II, tá? E claro, também o Catecismo da Igreja Católica, né? Ele vai dar algumas orientações sobre arte sacra, sobre música sacra e tudo mais, né? Muito bem, esse no campo de liturgia, conhecimento geral, histórico e tudo mais. Bom, outro ponto importantíssimo é que o profissional conheça os vários períodos da história da arte e os vários períodos da história da arquitetura, né? Então é importante também fazer um estudo, talvez até particular, porque a faculdade não vai dar esse tipo de formação,
voltada para a arquitetura sacra, né, propriamente dita. Então é importante que o profissional conheça aí história da arte, história da arquitetura. Muito bem. Sobre orientações práticas de como projetar uma igreja, de como idealizar uma igreja, não existe um livro pronto, um manual assim, pronto, tem que ser essa medida, tem que ser... Não tem, né? Existe um único livro, que já é pós-Concílio Vaticano II, que dá algumas orientações práticas, mas eu tenho minhas críticas, tudo bem? Para esse livro, então cuidado. É um livro que se chama Arte para a Fé. Ele é bem difícil de encontrar. Eu confesso que eu tive muita dificuldade em encontrar em sebo e até não tem edições novas. É um livro bem difícil. Mas, como eu disse, eu tenho as minhas críticas a ele também, porque ele envolve muito essa transição das igrejas tradicionais, vamos dizer assim, em estilos antigos, fazendo adaptações pós-Concílio Vaticano II com a reforma da liturgia, né? Então ali acho que deixa muito a desejar a forma como é dita no contexto prático, né? Como se fosse realmente uma reforma também das igrejas, né? Perde-se muito retábulo, os altares são mais simplificados, né? Então nós já estamos aí na era moderna, né? Mas assim, dá uma orientação, tem coisa boa também, né? Tem alguns dados históricos, tem algumas páginas do documento do Vaticano II que dá algumas orientações. Muito bem. Então esse é o livro Arte para a Fé, do Monsenhor Guilherme Schubert, né? Monsenhor Schubert. Muito bem. Então vamos iniciar com o seguinte. É importante a gente, como eu falei lá no início, é importante a gente ter sempre na cabeça de que ao projetar uma igreja a gente está projetando um lugar sagrado, né? É o lugar onde habita Deus, né? Então, qual que era o lugar antes de Cristo, né? O lugar onde se habitava Deus era no templo, né? O templo ele tinha suas várias repartições justamente para cada tipo de função, né? Tinha o átrio das mulheres, o átrio dos homens, o átrio dos sacerdotes, a sala do sumo sacerdote e o santo dos santos, né? Basicamente, tinha outras repartições, mas basicamente se resumia nessas principais salas, né? O santo dos santos, obviamente, era onde se encontrava a Arca da Aliança e só o sumo sacerdote podia entrar, né? Reza uma lenda que o sumo sacerdote, né, aí já é uma questão da cultura judaica, do ritual de sacrifício, né, do sacrifício. O sumo sacerdote ele tinha que decorar, né, todo o ritual, e tinha que saber tudo de cor, porque uma vez que ele entrou no Santo dos Santos para fazer o ritual ali do sacrifício pascal, ele não poderia sair. E se ele esquecesse qualquer parte, ele tinha que sair e começar tudo outra vez, né? Então era uma semana bem árdua, né? Então, como outras pessoas não podiam entrar no Santo dos Santos com o sumo sacerdote, o que acontecia? Às vezes o sumo sacerdote passava mal, porque ele ficava lá várias horas fazendo o ritual, né, a cerimônia, cumprindo a cerimônia, e às vezes passava mal, desmaiava, de fome às vezes também, né? E aí criou-se um hábito de que o sumo sacerdote entrasse com uma corda com vários chocalhos, vários guizos,
e essa corda se estendia até o lado de fora do Santo dos Santos, porque se o povo estivesse escutando os guizos, os sininhos batendo, estava tudo bem. Se de uma hora para outra ficasse muito tempo em silêncio, alguma coisa aconteceu. Então eles puxavam essa corda para ver, acolher ali, acudir, né, o sumo sacerdote que às vezes passou mal. Enfim, são curiosidades, né? Então, passando da parte do Santo dos Santos, do templo, né, como que era esse templo? O templo, ele já desde o início, ele era voltado para o Oriente, né, para o sol nascente, né? Então, como as civilizações, o povo judeu foram crescendo muito, e às vezes a viagem para o templo na Páscoa, ou até para fazer os outros tipos de sacrifícios, era uma viagem muito longa, se tinham também as sinagogas. As sinagogas se faziam onde se faziam a leitura da Torá, né, os conselhos ali do sacerdote, e onde se tinha ali a leitura da palavra de Deus. Basicamente, era esse o estudo que se fazia ali na sinagoga. E a sinagoga era orientada consequentemente por Oriente, mas ela era na direção do templo, que estava na direção do leste, do Oriente, né? Então, as sinagogas se voltavam para o templo de Jerusalém. Muito bem. Com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos aqui, eu abro um parênteses, para a gente falar um pouquinho da história da salvação. Nós sabemos que com a queda do pecado original, com a queda de Adão cometendo o pecado, ele cometeu uma ofensa a um ser divino, né, a Deus. Então essa ofensa é divina. Então somente um ser divino poderia reparar, né? Mas interessante é que na história do Antigo Testamento nós vemos que o próprio Deus dá orientações para o povo, para os humanos, para o povo escolhido, dá orientações para que como ele gosta de se fazer sacrifícios. Então a primeira liturgia, vamos dizer assim, é Deus quem dá. É Deus que dá as orientações, Ele que vem a nós e nos dá as diretrizes. Eu gosto do sacrifício assim, vai pegar um cordeiro primogênito, novo, sem mancha, sem machucado, sem mancha, vai fazer o sacrifício, né? Então, foi tudo uma prefiguração da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, o Verbo que se fez carne. Então só o próprio Deus, que é um ser divino, poderia reparar essa ofensa que é divina, né? Caim e Abel, desde o início, né, já após aí a expulsão do Jardim do Éden, né, de Adão e Eva, Caim e Abel tentaram agradar a Deus com seus sacrifícios, né? Abel, que fez o sacrifício do cordeiro, o sacrifício de sangue, que também é conhecido como holocausto, e Caim fez o sacrifício dos vegetais, né? Mas não somente isso. O interessante é que Abel, ele entregou o que há de melhor. Então, vínhamos aí uma reta intenção. Ele queria agradar a Deus de modo mais perfeito. Então, ele fez o sacrifício daquilo que ele tinha de melhor, né? Caim já fez aquilo que já era um pouco de sobrando, aqueles vegetais ali. Então, Deus não se agradou. Deus se agradou com o sacrifício que foi feito, aquilo que tinha de melhor, né? Depois nós vamos ver isso aí no primeiro mandamento, né?
Amar a Deus sobre todas as coisas. Muito bem. Então, todos esses pontos do Antigo Testamento, as normas de liturgia que foram dadas a Moisés no translado, né, na fuga do Egito para a Terra Prometida, tudo era prefiguração daquela liturgia celeste, daquela liturgia onde o próprio Deus é o sacrificado, aquele que oferece, aquele que é o próprio sacrificado. Muito bem. Depois nós vemos aí também, como eu disse, né, o Deus é quem vem a nós e dá essas diretrizes, né? Então, quando nosso Senhor veio e ordenou os discípulos na última Santa Ceia, ele chamou os 12, né, os discípulos, e ele fez a ordem, né? Deu o sacramento da ordem, ordenou os discípulos para que eles fizessem tudo aquilo em memória de mim. Foi as palavras dele: fazer isto em memória de mim. E ali ele antecipou, ali foi a primeira missa, a primeira Santa Missa. O próprio Jesus celebrou a Santa Missa. Então, quando ele pega o pão e diz as palavras, o verbo, imagina, o próprio Deus, quem criou todas as coisas, né, do nada, apenas com a palavra, com o verbo, ele também não poderia, através de sua palavra, mudar a substância da matéria, né? Então ali ele estava segurando a si próprio, com as palavras: isto é o meu corpo. Jesus fez ali a primeira transubstanciação, né? Que só foi concluída na cruz, com derramamento de sangue, né? Então se perpetua no tempo e no espaço o sacrifício de Cristo na cruz, né? Então as santas missas que nós assistimos hoje é o sacrifício de Cristo no Calvário, de modo incruento, né? O que quer dizer isso? Sem derramamento de sangue, né? Mas é como se, eu não gosto muito desse termo, é como se, mas só para a gente ter um entendimento, é como se nós estivéssemos ali, através do véu, né, que é o padre, que é a matéria do pão e do vinho, como se nós estivéssemos no Calvário, né? Como eu disse, eu não gosto muito desse como se não, porque é o próprio Cristo que está se sacrificando por nós. É o sacrifício ali, de modo incruento, o sacrifício do amor. Muito bem. Um breve resumo, né, do que é a Santa Missa, e só para vocês terem um entendimento do que nós vamos projetar, do que é um projeto da Igreja de Deus, da Casa de Deus, né? Muito bem. E logo depois da morte e ressurreição de Nosso Senhor, ele ainda ficou um tempo, né, 40 dias até a sua ascensão, né, onde ele reuniu os 12 novamente, os discípulos todos, né, não somente os 12, e ali no Monte das Oliveiras ele ascendeu ao céu, né? Então, já desde o início com os discípulos, quando eles iam fazer as suas orações, eles já não se voltavam mais para o templo, eles se voltavam para o Monte das Oliveiras, que é onde Nosso Senhor se ascendeu ao céu, que também era para o leste, né? Era orientada também, né? E ali como uma forma de que estivessem esperando a volta de Cristo. Todas as vezes que eles iam orar, fazer suas orações, se voltavam para o Monte das Oliveiras, é como se ali ele subiu, por ali ele vai descer, como se fizesse essa analogia do retorno, da espera da segunda vinda de Nosso Senhor, né? Muito bem. Então aí a gente vê também que essa orientação que a Igreja teve
nos primórdios, né? Principalmente depois, logo após aí a liberdade de culto dos católicos, através de Constantino, já se tinha esse cuidado de fazer as igrejas orientadas, quer dizer isso, voltadas para o Oriente, voltadas para o Sol nascente, para o leste, né? Esse Sol nascente, ele simboliza o Cristo ressuscitado, né? Assim como Deus criou tudo do zero, a ressurreição de Cristo tornou-se possível a entrada para o céu, né? Então esse ressurgir do Sol, esse nascer do Sol, representa Cristo ressuscitado, a nova criação, ou seja, Deus perdoou nossos pecados e nos criou novamente, co-herdeiros do céu, né? Então tem essa simbologia também, né? O macrocosmo tem uma harmonia tão perfeita que ela também é usada como símbolo da criação e do movimento criador e perpetuante da história da salvação, também no microcosmo, que no caso somos nós também, né? Macrocosmo seria todo o universo, todo o ordenamento do universo. Muito bem. Depois, Nosso Senhor ascendeu ao céu e começaram-se as perseguições, né? As perseguições aos cristãos e tudo mais. Sabemos que no início, por conta de não ter lugar e por conta das perseguições, os cristãos, os discípulos, se reuniam nas catacumbas, né? As catacumbas eram os famosos cemitérios, como conhecemos hoje, né? Mas eram subterrâneos, né? E eram longe da cidade, porque para a cultura romana, os mortos não poderiam coabitar, vamos dizer assim, né? Ficar no mesmo espaço da cidade, né? E aí essas catacumbas, esses cemitérios, essas necrópolis ficavam afastados da cidade. Então, à noite, afastado da cidade, não tinha tanto perigo, né? Então eles usavam as catacumbas para as celebrações, né? Ali da fração do pão, como era chamado antigamente. Esse conceito de a ceia do Senhor, isso foi abandonado logo do início. A Santa Missa perdeu esse sentido logo, porque causou muita confusão. Não é apenas a ceia do Senhor, né? A fração do pão, depois se tornou missa, o sacrifício eucarístico, né? Então logo depois o termo técnico tornou-se aí já no primeiro século Eucaristia, né? O pão e o vinho eucaristizados, né? A gente vai ver esse relato de São Justino. O Catecismo da Igreja Católica conta isso, relato de São Justino, já no segundo século, 115, mais ou menos 120, quando ele relata isso para um imperador pagão, né? Claro que ele não fala tudo, mas de uma linguagem simples para um pagão entender, né? Enfim. Então aí a gente já vê o primeiro objeto que a gente conhece hoje, o altar. Através das catacumbas, nós temos hoje o costume nos altares consagrados. Isso antes do Concílio Vaticano II era comum em todos os altares, né? Depois tornou-se obrigatório apenas nos altares consagrados, né? Que é o quê? Ter ali no altar as relíquias dos santos mártires. Por que isso? Porque isso tem história lá nas catacumbas. Porque onde que era usado o lugar para a fração do pão, para a Eucaristia, né? Os túmulos feitos de pedra, ali continham o quê? Os mortos dos mártires, os ossos, né? Os restos mortais dos mártires. Então o altar, que é o sacrifício de Cristo,
contém também ali os restos mortais, as relíquias dos santos mártires. Ou seja, mártires, aquele que morreu, derramou seu sangue por Jesus Cristo, pela igreja, né? E, claro, o altar e o túmulo, ele era encostado, né? Então, fala muito hoje que a missa antiga, o padre ficava de costas e tudo mais. Esse é um termo errado de se falar, ok? Se você já ouviu ou fala desse tipo, esquece essa forma de falar, porque ele não ficava de costas para o povo, ele ficava de frente para Deus, representando o povo, né? Então é como se eu pegasse todos os presentes de vocês e fosse entregar eu como representante para uma pessoa, né? É isso que o padre faz. Ele pega todas as nossas orações e entrega para Deus. Então, para isso, ele precisava ficar de frente para Deus, né? Que aí a gente vê que aí tinham duas formas de orientações, né? A igreja orientada, né? Depois da liberdade de culto dado por Constantino, a primeira igreja oficialmente, né, foi ali a Basílica de Latrão. A Basílica de Latrão, ela era uma basílica romana, um fórum, né, da família Laterani, né, por isso chama Latrão. De início foi dado o nome do Senhor Salvador, de Jesus Salvador, e depois foi mudado o nome para São João de Latrão, né, que é São João Evangelista e São João Batista. Os dois são padroeiros da Basílica, né? Ali foi por muitos anos a sede papal, né, onde o Papa morava, residia, né? Muito bem. E a orientação da Basílica, por ela ser uma construção civil, um fórum, né, como se fosse um fórum, o altar ele ficava na ábside, que era aquela última, como se fosse um palco elevado, né, para que ali fossem feitos os julgamentos, as diversas notícias e tudo mais. E a ábside geralmente era em forma circular, meio círculo, né? Por isso esse nome ábside. E ali então ficou o altar, né? E o altar ele era geralmente orientado, ele era voltado para o leste. Logo depois disso, Constantino deu autorização, né? Também com a sua ajuda foi construída a primeira Basílica de São Pedro, né? Não é essa que temos hoje, existiu antes dela uma Basílica de São Pedro primitiva, né? A primeira ali, que foi construída em cima do túmulo de São Pedro, de fato, ok? Escavações mais recentes comprovaram isso e tudo indica, ali até pelas gravuras do túmulo, realmente ali os restos mortais de São Pedro. E essa igreja foi em cima também ao Circo de Nero, que foi justamente onde o São Pedro e tantos outros mártires, tantos outros cristãos foram mortos, foram martirizados, né? E aquele obelisco que fica na Praça de São Pedro é o mesmo obelisco de Nero, do Círculo de Nero, né? Então podemos dizer que aquele obelisco assistiu às mortes de tantos cristãos, né? De tantos mártires. Muito bem. Bom, aí a gente entra na parte de orientação, né? As primeiras igrejas, as igrejas a partir daí começaram a ter sua liberdade de culto, né? Faziam-se para diferenciar também, né, basílica cristã de basílica civil,
se faziam elas orientadas para o leste, né, como eu falei, e também em forma de cruz, né? Ela tinha a nave principal e o cruzeiro, né, que chama transepto, né, fazendo forma de cruz. O batistério sempre ficava por fora da igreja, uma edificação fora, ou até num complemento, mas de forma que o batismo acontecesse fora do espaço da igreja, né? Isso tem a ver no sentido de que para entrar dentro da igreja, para participar dos sagrados mistérios, tem que ser fiel, ou seja, passar pela água do batismo e se arrepender, se tornar cristão, deixar de ser pagão e se tornar cristão. Muito bem. Aqui nós vimos até aqui uma espécie de resumo até as primeiras construções das igrejas, né? Nós passamos pelas catacumbas, também tinha domos. A domus era a casa romana que o povo ia se convertendo e ia doando casas para fazer também celebrar a Eucaristia, né? Depois a liberdade de culto. Também tinham as cavernas, né? Na época de perseguição também tinham as cavernas. Existe na antiga Antioquia uma caverna onde São Pedro e São Paulo faziam ali a fração do pão. E foi onde foi ordenado Santo Inácio de Antioquia. É um lugar onde tem o milagre da gruta, né, que São Pedro precisava de água para batizar, não podia ficar saindo por conta da perseguição, e milagrosamente ali teve uma nascente de água, né, para que pudesse ser batizado, né, os neos cristãos. Né? Muito bem. Nessa era de Jesus, a gente estava na era, né, da arte, vamos dizer assim. A gente ainda estava na era clássica, né, com a influência grega, né, e só depois do cristianismo, essa expansão da liberdade, que se teve aí a arte romana, né? A era romana, né? Muito bem. Deixa eu pegar aqui meu programa. Depois, claro que essa evolução da igreja, ela foi gradativamente sendo alterada, né? As grandes construções, os vários tipos de métodos construtivos, né? Depois da arte romana pegou essa arte grega, né? Com suas classes clássicas, né? E reformulou para uma arquitetura romana, né? Que aí começou-se a usar o arco perfeito, né? Que é o semicírculo, os arcos, a criação, né, do tijolo, os primeiros usos de cimento. Tanto é que o Panteão, por exemplo, ele foi feito, ele é todo em pedra, ele tem uma característica clássica, né, o frontão triangular, as colunas, né, mas ele já é uma arquitetura romana por conta da cúpula, né, a cúpula e o grande óculo no centro, né, para dar ali a iluminação interna e tudo mais. Por muito tempo, muitos anos, muitos séculos, o Panteão foi um templo pagão, né, e depois foi convertido aí para a igreja. Tudo bem? E aí já começou a usar novos métodos construtivos, no que se tornou mais possíveis fazer uma construção mais alta. Foi possível essa questão do óculo, por exemplo, arredondado no teto, criou também soluções, né? O povo romano, ele foi um povo mais da engenharia, né?
Ele criou vários métodos que facilitou ali, tornou possível muitas construções serem mais altas, serem mais compridas, a questão do óculo, do redondo, né? do arco perfeito, vence maior vão e distribui melhor a carga. Enfim, né? Depois, nós sabemos que a era de Jesus era a era clássica, né? E passou-se depois no início do cristianismo, passou-se a ser romano, arquitetura romana, que começou aí logo no primeiro século, né? Até o terceiro, mais ou menos. Tivemos com a queda, né? do Império, a divisão do Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, a arquitetura e a arte bizantina, isso já no século IV, em Constantinopla, né? Muito bem, depois disso tudo, nós tivemos principais eras da arquitetura sacra, né? Tem vários estilos de arquitetura, né? Mas podemos ressaltar algumas principais, né? A bizantina, que ficou mais para o Oriente, né? Mais para o Império Romano Oriental, né? Depois nós tivemos o românico. É interessante que, se a gente entender, por isso que eu falei para vocês no início, que lá os profissionais, é interessante que eles conheçam também a história da arte, a história da arquitetura, justamente para ter esse parâmetro. Porque, por exemplo, na era depois pós-bizantina, né, vamos dizer assim, pós-era bizantina, arquitetura bizantina, houve várias invasões na Europa como um todo, né? E a igreja também sofreu muito com isso, né? Então, as invasões dos bárbaros e os vikings, por exemplo, mudou a arquitetura, né? Aí começaram a fazer construções mais fortificadas, como se fosse um forte, justamente para impedir a entrada dos invasores, né? Dos saqueadores. Então aí ficou conhecido na história como arquitetura românica. O estilo românico, ele tem a sua característica própria em construção todas em pedra, né? E paredes muito grossas, justamente porque, por já terem passado por outras tantas invasões, se queimavam tudo, porque em geral era usado muita madeira, principalmente no telhado, né? E o estilo românico, ele veio com essa finalidade de ser um forte, e a igreja adotou isso justamente para impedir as invasões bárbaras dos vikings, né? Dos saqueadores. Então o que acontecia? Para que não houvesse essa invasão e que não pudesse queimar com tanta facilidade, né? Ser destruído pelo fogo, o teto passou a ser abobadado em pedra também, né? Então, para resistir esse peso todo da pedra no teto, né, faziam-se paredes muito grossas, também de pedra. Consequentemente, as aberturas de janelas ficaram menores, porque precisava de das paredes todas mais robustas para resistir à carga do telhado, do teto, que era em pedra. E pedra não queima, né? Não se destrói com fogo. Então, por isso que a arquitetura românica, ela foi utilizada também para a igreja, porque também os invasores saqueavam e invadiam os mosteiros,
então era usual. Então, para sanar esse problema de janela de iluminação natural, ventilação e tudo mais, eles usaram um pouco da ideia do Panteão, por exemplo. O óculo que era no centro, uma espécie de cúpula, né? O óculo, ele foi para a fachada, porque em cima era o telhado todo em pedra, né? Então, para resolver esse problema, esse óculo foi para a fachada. A gente pensa que a rosácea foi uma criação gótica, mas não, foi uma criação da era românica, né? Foi para a fachada e era tudo em pedra. Muito bem. Depois, uma outra era importante foi o estilo gótico, né? A Europa passava também por dificuldades, era a era dos burgueses, né? dos vassalos, então os comerciantes ganhavam muito dinheiro e acabou tendo uma crise civil, vamos dizer assim, e também crise dentro da igreja, porque o povo começou a achar que a matéria era mais importante, a avareza, né? Vai descendo pelo dinheiro e tudo mais, isso ficou mais evidente e acabavam se perdendo, o povo ia se perdendo, se afastando da igreja e tudo mais. A igreja, então, olhando isso, teve aí a ideia de fazer também as igrejas belas, ou mais belas ainda, né? Aquela igreja vertical. Enquanto que no estilo românico, ele era uma igreja mais horizontal, né? Um pouco mais baixa, um pouco mais horizontalizada, né? A gente pode perceber dois tipos de românico no transepto. No transepto, no estilo românico, se existiam uma cúpula que era mais do povo oriental, né? E depois também criou-se uma torre no transepto que era mais voltada para o povo ocidental. Então foi aqui, nesse estilo e nessa diferença oriental e ocidental, em que foram criadas as torres das igrejas, né? Só que ela era usada no transepto, no eixo de cruzamento da cruz, né? Lembram-se que a igreja era feita em forma de cruz. Então, no ponto de interseção, no transepto, acima era feito cúpula no oriental e torre no ocidental. Então, foi aqui que foram criadas as torres. E o estilo gótico, ele veio para movimentar o povo para olhar para o céu. Então, aquelas basílicas imensas, magnânimes, tudo com pontas em formato de agulha, tudo apontando para o céu, né? E aqui também houve aí a grande evolução da construção, né? O método construtivo, onde para sustentar aquela altura toda começaram-se a usar colunas mais grossas, né? Que pegavam toda essa carga, né? Ao invés de ser teto abobadado, igual era no românico, passou a ser teto ogival, né? E isso distribuía para as colunas, por isso aquelas nervuras, né? Distribuía as cargas para as colunas e as colunas para o chão, né? Só que uma outra característica própria do gótico, né? Por conta dessa altura, dessa verticalidade do gótico, para não haver aí um desequilíbrio, né? Algo muito vertical para não desequilibrar, foram criados outro tipo de arco lateral, né? Que é chamado de arco botante, né? É um elemento também arquitetônico, método construtivo aí para poder equilibrar toda essa verticalidade do gótico, né? E aí a gente já começa a ver as pinturas
que tinham mais uma característica iconográfica, até nos vitrais tinha um pouco dessa característica bizantina, né, iconográfica e tudo. Mas também vemos já esculturas já avançando a parede e tudo mais. Esculturas dos santos, escultura de Nossa Senhora, mas também as esculturas horrendas, os gárgulas, famosos gárgulas, né? Os gárgulas eles tinham duas funções. Uma parte dos gárgulas, eles tinham uma função arquitetônica mesmo, de escoar a água do pluvial, né? A água da chuva dos telhados, e também outras funções dos gárgulas era para que o povo tivesse essa noção de que o demônio está solta, né? Circunda a igreja, então chamando o povo à conversão, né? Então esse foi o período gótico, né? Logo, eu estou dando um resumo, claro que tem outras tantas particularidades, né? Mas como eu disse, é um assunto muito extenso e que a gente vai precisar ter mais tempo do que uma aula mais resumida como essa, né? Depois disso, o que aconteceu? Tivemos aí um grande problema, né? A peste negra, licença, peste negra, e muitos bons padres morreram porque eles se recusavam a ficar trancados em casa e ver o povo morrer, seus fiéis morrerem. Então muitos padres, muitos religiosos foram às ruas para cuidar dos feridos, cuidar dos moribundos, daqueles infectados, e acabavam que eles próprios se contaminavam, né, pegavam a doença e morriam, né? Os bons padres, os virtuosos, né? Claro que tivemos pessoas ruins, padres ruins, e que não foram. E aí essa soma, os padres bons todos morrendo, né, porque eles praticavam as virtudes de fato e morriam por essa causa, foram uma soma de fiéis, de católicos e até do clero ruins. Claro que aqui eu não estou contando toda o passar da igreja pelas várias heresias, né? Isso também envolveria outro tipo de conteúdo diferente desse aqui. E aí veio, né, com a soma de muitos padres, muitos católicos ruins, veio uma grande crise na igreja, que foi a revolta protestante. Reforma nenhuma foi feita, né? A revolta protestante. E aí, por conta disso, veio também, mais ou menos nessa época, a ideia renascentista, né? já no final, né? Já havia acontecido a revolta protestante. O Concílio de Trento tornou-se anátema a todos esses pensamentos, e aí, para tentar atrair de novo os olhares do povo, da sociedade para a igreja, foram criadas aí um novo estilo. Teve essa transição, né, do gótico para o barroco. O barroco, ele teve de certa forma um início aí na Itália, onde a primeira igreja, né, barroca foi aí a de São Carlos, igreja de São Carlos em Roma, né? Depois também tivemos, na verdade, a primeira, olhando aqui meu programa, a primeira igreja com traço já barroco foi a Igreja de Jesus, né? Foi mais ou menos na mesma época. A Igreja de Jesus foi construída aí por Santo Inácio de Loyola, né?
data aí de 1550 depois de Cristo. Ela tem uma característica clássica, se olhar assim de modo geral, mas já com os traçados, com esse movimento do barroco. O barroco ele tem essa característica do movimento. Aí já começam a aparecer as curvas, né? Arcos também, né? Então dá uma pesquisada aí, procura a Igreja de Jesus em Roma, de Santo Inácio de Loyola, e depois a Igreja de São Carlos, que aí ela tem toda essa curvatura. Ela não é uma igreja retangular, né? Ela é uma igreja em forma de elipse, por exemplo, e tem aí até na fachada a sua curvatura. Também de Roma, 1638, data dessa construção dessa igreja barroca, né? Muito bem. Depois disso vieram os outros tantos. O barroco, só um parêntese, né? O barroco ele foi o primeiro movimento, tanto em arte quanto em arquitetura, a nível mundial. Ele se espalhou pelo mundo todo e teve suas particularidades de cada país, de cada região, por conta talvez do material e tudo mais, né? Então o barroco que a gente vê, os primeiros barrocos lá da Europa, são diferentes, obviamente, do barroco que nós conhecemos aqui no Brasil, por exemplo. Nós temos essa característica própria, esse barroco próprio nosso aqui no Brasil. E depois, claro, vieram as outras tantas estilos arquitetônicos, né? O rococó, o neoclássico, que foi o neoclássico foi uma tentativa aí de voltar aqueles pensamentos não só filosóficos, mas artísticos também da era clássica, né? Da era dos gregos e tudo mais. Teve início aí na Europa já no século XVIII, né? Então teve essas releituras, né? Foi uma releitura, por isso o novo clássico. Não poderia ser o clássico propriamente dito, porque a era já não era a mesma e os materiais de construção também já não eram a mesma, né? Então volta-se essa percepção da realidade, essa percepção do raciocínio, né? Aos traçados de simetria e tudo mais, né? Muito bem, nós vimos então um resumo desses estilos arquitetônicos e falamos um pouco mais da parte da arquitetura sacra, né? E aí a gente vai ver exatamente agora a parte de arquitetura sacra. Nós sabemos, o próprio catecismo nos ensina, que a arquitetura sacra ela tem uma vocação própria, né? A arquitetura sacra não pode ser, como eu disse lá no início, não pode ser apenas um pensamento de um lugar, idealização de um lugar para reunir pessoas. Não somente isso. Tem também, é isso também, mas não só isso. A função da arquitetura sacra é mais, é divino, é mais do que apenas reunir pessoas, né? Então a vocação própria, como diz o próprio catecismo da Igreja Católica, a vocação própria da arquitetura sacra, da arte sacra como um todo, é elevar a alma para Deus. Se ela consegue elevar a alma para Deus, fazer esse movimento contemplativo da alma, do indivíduo para Deus, a arquitetura, a arte cumpriu sua vocação própria, né? Então Bento XVI, naquele livro que eu comentei para vocês, na a introdução ao espírito da liturgia. A liturgia é uma antecipação, de forma diferente, de exercício preliminar, prelúdio da vida futura, da vida eterna. Ou seja, é de Deus e Ele quem deve mostrar como quer ser adorado.
não pode ser gerada por nossa fantasia ou criatividade. Do contrário, seria uma simples confirmação individualista, né? Ou seja, tanto a liturgia quanto a arte sacra, que tem a sua vocação própria, ela tem que vir de Deus. É Deus quem mostra. E onde que Deus vai mostrar o seu desejo? Através da Santa Igreja. Quem foi o fundador da Igreja? Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, o Verbo que se fez carne. Então é Ele quem dita. A Igreja, nós cremos, creio que vocês acreditam nisso também, né? Acho que eu estou falando aqui para católicos fervorosos, por favor, que a Igreja é criada pelo Divino Espírito Santo. E nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, né? Então a Igreja, a arquitetura sacra, ela tem que converter a nós e ao povo constantemente, né? É por isso que eu costumo dizer que o modernismo não representa a arquitetura sacra. Quer fazer modernismo na sua casa? Eu também discordo, mas não podemos também, não posso também interferir, né? Mas na igreja eu sou contra, veementemente contra, porque o modernismo não representa a arquitetura sacra. Principalmente depois que veio aí o minimalismo, porque o modernismo ele já é uma ruptura com tudo que é do passado, com tudo que é tradicional, né? Então ele não vai representar a arquitetura sacra justamente porque ele perde essa conexão com toda a história e simbolismo da igreja, né? Nós vemos aí galpões sendo usado como igreja, né? Ou até igreja mesmo, se for algo transitório, tudo bem, para construir algo maior, né? Algo melhor, mais bonito, mais belo, que eleve a alma, ok. Mas uma igreja construída nos parâmetros modernos não cumpre a vocação. A gente vê aí o minimalismo, as imagens digitais que a gente vê, imagem sagrada, sem semblante, sem piedade nenhuma. E tem a perca da fé por conta disso. Nós vemos pessoas e mais pessoas até saindo da igreja para ir para o protestantismo, voltando a ser pagão, ser apóstata, etc. E eu tenho a teoria de que isso tudo influencia. Igrejas totalmente vazias de significado, sem expressão religiosa alguma. Às vezes as imagens todas distorcidas, desproporcionais, sem semblante, sem piedade, né? Então é preciso ter muito cuidado, porque principalmente os de comissão de arquitetura sacra, os profissionais, porque através desse projeto de igreja, vocês podem converter muita gente, trazer muita gente para o seio da Santa Igreja Católica, ou fazer o contrário, expulsá-los e acabando perdendo a fé. Então é preciso muito cuidado, né? Olha só, Dom Antônio Coelho, daquele livro que eu comentei com vocês sobre o curso de liturgia romana. O bom senso, o gosto estético, o amor da limpeza e da decência, o respeito pela majestade divina deve inspirar aos ministros sagrados e aos fiéis o zelo ardente de evitar não só os atos pelos quais um lugar santo poderia ser profanado, procurarão, pelo contrário, revestir o templo do Senhor de todos os adornos da beleza, de todos os encantos da piedade, de uma piedade concebida seguindo as regras tradicionais da liturgia, e manter nele esse ambiente de recolhimento e de fervor, tão favorável aos deliciosos encontros da alma com Deus. Olha só que bonito. Dom Antônio Coelho, curso de liturgia romana, né?
Então é preciso muito esse cuidado para que a gente exale fé, ardente mesmo. Muita gente morreu, muitos cristãos morreram para que nós hoje tivéssemos a Igreja Católica, para preservar a fé, para preservar as Sagradas Escrituras, né? Muita gente derramou seu sangue. Então é preciso que a gente volte a esse espírito ardente de fé, a ponto de entregar a vida, derramar o sangue por nosso Senhor Jesus Cristo, através da Santa Igreja, né? É uma coisa muito séria. Então, a igreja, os templos, o lugar sagrado, ele tem que refletir a fé da igreja, não a fé do mundo, né? Foi o que aconteceu também, né, no Renascimento. Muita gente perdeu a fé porque, né, na época, quem mandou construir, por exemplo, a Basílica de São Pedro, a nova Basílica de São Pedro, Nicolau V, Papa Nicolau V, se não me engano, né? Então ele teve esse primeiro movimento de trazer o Renascimento para dentro da igreja, para que a igreja catequizasse o Renascimento. Mas foi o contrário, muita gente tornou-se humanista, renascentista, e acabou prejudicando um pouco a igreja, né? Prejudicando a igreja ali. De certa forma, podemos falar isso também do modernismo, né? Vejo muitos lugares, muitas igrejas falando: vamos trazer o modernismo para dentro da igreja, vamos trazer todos, venham todos, né? Entram todos. Aqui a gente faz uma amizade, o erro do ecumenismo, né? Nesse sentido, existe o ecumenismo correto, perdão. Venham todos, depois uma hora vão fazer amizade, depois uma hora a gente fala de Deus, se converte. Errado. O que está acontecendo? Muita gente perdendo a fé. Porque está se infiltrando o mundo dentro da igreja, né? Instrução geral do Missal Romano. Os edifícios sagrados e os objetos destinados ao culto divino sejam deveras dignos e belos, sinais e símbolos das coisas divinas. Eu estou lendo para vocês esses documentos para vocês verem que eu não estou tirando nada da minha cabeça, tá? A beleza é importante, e isso é importante também dentro da igreja, para alimentar a fé, né? Isso é tão sério, né, como eu disse, que imagina a gente prestar conta para Deus depois. Nós profissionais, aqui agora eu estou falando para os profissionais e para os responsáveis pelas diversas comissões de arquitetura sacra. Nós vamos prestar conta para Deus e vamos falar o quê? Deus vai apontar para a gente e falar: ó, o seu projeto fez perder muita gente, perdeu a fé do povo, do meu povo, né? Isso é sério. Sacrosanto Concilium. Por isso, devem os bispos, por si ou por delegação, ou seja, o bispo pode erigir aí alguma comissão própria para arquitetura sacra, né? Por si ou por delegação, cuidar de promover a arte sacra, antiga e nova, sob todas as formas e com o mesmo zelo religioso, afastar da liturgia e dos edifícios do culto tudo o que não harmoniza com a verdade da fé e com a autêntica beleza da arte sacra. Sacrosanto Concilium, documento de liturgia do Concílio Vaticano II. Né? Então, é importante a gente alimentar a fé. Não só, claro, dentro da igreja, mas também no nosso convívio, na nossa casa, né? Mas como nós estamos falando de arquitetura sacra, essa é a base, tá? Falei para vocês um pouco de história, não é tudo, obviamente,
tem muito mais assunto para tratar. Dei um pouco de bibliografia para vocês, leiam, estudem, não só os documentos atuais, mas os documentos antigos, que é lá onde nós vamos conhecer de fato e com mais abundância os dados históricos de cada repartição, né? Então, o que acontece? Sendo práticos, né? Nós, como profissionais e responsáveis de arquitetura sacra, fazer o melhor projeto, entregar o que há de melhor, dar o melhor para Deus, para a igreja, é também cumprir o primeiro mandamento. Guardem isso. Se entregar, dar o melhor, não só no projeto, mas na vida como um todo. Mas aqui eu estou falando da arquitetura sacra, então dá para a gente usar aqui, né? Dar o melhor para Deus, entregar o melhor para Deus é também cumprir o primeiro mandamento, ok? Então aqui a gente viu um pouco de dados históricos e eu vou falar algo aqui bem breve, porque também existe inúmeros tipos de edificações eclesial, né? Seja ela igreja ou até prédios, né? de reunião, enfim. Então, basicamente, na igreja paroquial, né? Eu fiz um post no meu Instagram, depois convido a todos também para me acompanhar, @MaiconFMS, Maicon com Y, MAYCON FMS, né? Eu fiz um post lá com um pouquinho da história e característica de cada tipo de igreja. Capela, igreja paroquial, igreja comum, matriz, catedral. Eu fiz lá um post fazendo essa distinção, né? Mas basicamente o que uma igreja precisa ter? Bom, aí como eu disse, preciso um pouco de conhecimento de liturgia para vocês saberem a posição, né? Eu gosto muito de preservar assim como for possível. A gente sabe que hoje, com a modernidade e a urbanização aumentou muito, né? As cidades aumentaram muito, então não tem muito terreno que propicia a construir uma igreja orientada, né? Por conta disso, né, os documentos da igreja prevê uma segunda orientação, né? Antigamente, no rito antigo, no rito romano antigo, o padre ficava de frente para o sacrário, para o altar, né? O retábulo e o crucifixo. Essa era a orientação. Quando não se tinha como fazer, não se tem como fazer a igreja voltada para o leste, de forma que o padre, na hora da elevação da Eucaristia, após a consagração, ele ficaria de frente para o leste, né? Muito bem. Então, como às vezes isso não é possível, por conta dos diversos tipos de terreno e das cidades serem aumentadas, a urbanização, etc., a cruz é a nossa orientação, né? O Concílio Vaticano II mudou essa posição do padre, mas ela prevê também que se faça mesmo o rito atual do Concílio Vaticano II na parede, no altar mor, que a gente chama, né? O altar mor é aquele fixo na parede com retábulo. O retábulo, não sei se todos sabem, retábulo é toda aquela parede ornamentada por detrás do altar. Toda aquela parede ornamentada se chama retábulo. Caiu em desuso, mas eu faço muitos votos e nos meus projetos eu acrescento em todos um retábulo, para que não fique... Imagina, o padre ficou de frente para o povo, né? Já não tem mais aquela orientação do padre para o crucifixo. Aí Bento XVI vai solicitar e orienta que coloque-se o crucifixo e os castiçais na frente do padre, né? Porque faz parte da cerimônia que na hora
do cânon romano, o padre olhe para o crucifixo e não para o povo, né? Ele sanou essa dificuldade. Pois bem. E aí depois fica aquela parede toda lisa, que às vezes tem um crucifixo enorme, desproporcional, muitas das vezes, uma imagem numa peanha qualquer, né? Aí fica um retábulo, não tem retábulo, é uma parede minimalista, é terrível. Vamos mudar isso. E a igreja conta também com a ajuda dos profissionais. Vamos mudar essa realidade, trazer a beleza própria da igreja católica, que a igreja católica ela é tradicional. Não existe esse negócio de isso é coisa de vó, rezar o terço, isso é coisa antiga, retrógrada. Não existe isso. A igreja católica ela vive da tradição. São os 3 pilares da fé católica, né? Magistério vivo, tradição apostólica, Sagradas Escrituras. O católico ele tem que crer, são os 3 pilares da fé católica, né? Então vamos voltar à beleza. Então, muito bem. Então, precisa-se, se for possível, né? Faça a construção, o estudo preliminar da igreja voltada para o Oriente, a nave comportando o maior número de fiéis possíveis sentados, claro, né? Vejam também as questões de acessibilidade, porque também depois não vai aprovar na prefeitura, não vai ter liberação aí do habites, porque também foi barrado no Corpo de Bombeiros. Então, toda esses questionamentos é preciso ter em mente para fazer um projeto ideal, né? Então, na questão da nave, procure ali ter o maior número de pessoas possíveis, faça o posicionamento do altar de forma que todas as pessoas consigam enxergar o padre e o altar do sacrifício, né? Antigamente tinha essa regra de fazer os degraus do presbitério, que é onde fica ali o padre, né? O presbitério tem um arco cruzeiro, geralmente as 2 portas que vai para os corredores, né? Ou secretaria ou capela do Santíssimo e sacristia. Às vezes até, se for o caso de ter banheiros por trás, os fiéis dão a volta e tudo mais, né? Então é preciso ter esse cuidado. É preciso ter uma sacristia boa, condizente aí com a quantidade de ministros que vão ajudar naquela comunidade, naquela igreja paroquial, no caso, né? Uma capela do Santíssimo. Se não puder, né, o padre em questão não permitir que se coloque o sacrário e o Santíssimo no próprio presbitério, o Concílio Vaticano II não proibiu. Existem formas de se fazer o sacrário, o Santíssimo ficar também no presbitério, que aí consegue aproveitar também outro ambiente para outra finalidade, uma secretaria, uma sala de catequese e tudo mais, né? O batistério, né, a pia batismal. Hoje se pede que a pia batismal fique num lugar visível, né, todo o povo, né? Mas convenhamos, num batismo não está a comunidade inteira presente, né? Então pode ser feito quem está na nave da igreja olhando para o altar, pode ser feito numa das laterais, próximos a essas portas que dão acesso ao corredor. Pode ser algo fixo ou pode ser uma pia batismal móvel, de forma que, se tiver o costume de ter toda a comunidade presente, essa pia batismal vem para o centro do corredor principal ali, que todo mundo assista, né? Eu sou a favor de que se faça o batistério lá atrás da igreja, mantendo essa simbologia de que, para entrar na igreja como fiel, ele seja passado pelas águas do batismo, pertencentes a Filho de Deus, co-herdeiros do céu. Tá
através do batismo. Então eu gosto de manter esse batistério lá atrás da igreja, né? Uma outra dificuldade que eu vejo hoje muito é que se criou um hábito de colocar o ministério de música, uma banda, lá na frente do altar, né? Próximo do altar, na frente de todo o povo, né? Eu tenho minhas críticas quanto a isso, eu não gosto muito de fazer isso, até porque se vocês leem os documentos voltados para a música litúrgica, para a música sacra, a música ideal da catolicidade é o canto gregoriano ou até o polifônico, mas que seja em coral, né? Em coro. Aí tem os documentos do Papa São Pio X, voltados para a música sacra, né? Nada disso foi extinguido, gente. O Concílio Vaticano II não veio para extinguir todos os 2000 anos de história da Igreja, né? Então é preciso zelo, é preciso conhecimento para poder aplicar isso depois, né? Então o que eu gosto de fazer? Esse Ministério de Músicos, se for o caso, que isso também eu não consigo interferir, mas o que na prática causa? Acaba que esse Ministério de Música, que às vezes são muitas pessoas, com aqueles pedestais, quantidade enorme de pedestal, cabeamento passando ali, eu gosto de voltar àquilo que se tinha antes nas igrejas antigas, né? O coral, que a gente chama de coral, que é uma espécie de mezanino, que fica lá em cima da porta principal da igreja, uma escadaria, né? Cuidado para essa questão da escada, se em alguns lugares não é permitido, em algumas prefeituras não se aprova a escada caracol, né? Aí tem que fazer todo o cálculo direitinho ali do espaço para poder não perder também muita área útil ali da entrada da igreja, porque de um lado, como eu falei, o ideal seria o batistério, como eu oriento, né? Do outro pode colocar a escada para subir para esse mezanino, que a gente chama de coro, de coral ali. E ali fique todo o equipamento de som, todos os pedestais, microfones, e todo o pessoal do Ministério de Música. Que aí, o que vai acontecer? Eles têm visão direta com o padre lá no presbitério e não atrapalha visualmente e até em distração todo o povo que está lá na nave, né, assistindo a Santa Missa. Ok? Essa é a minha orientação. Depois a sacristia, Capela do Santíssimo, como falei, é importante ter salas de catequese. Se for possível, se for um caso de uma paróquia, tem que prever aí a situação de um quarto paroquial, uma suíte, né, para o padre, nem que ele more, mesmo que ele não more lá, de repente um padre vai visitando, não tem muito espaço na casa paroquial, ter uma visita, às vezes numa noite de adorações, de vigília, ele quer descansar um pouquinho, tem um lugar lá para descansar, o padre, o bispo, etc, né? Os banheiros adaptados direitinho. Se for possível, essas salas de catequese com salão de eventos, faz embaixo, né? Aí faz toda uma escadaria, rampas, para a igreja ficar mais alta, né? Aí ela ficaria num andar acima, vamos dizer assim. Também é uma possibilidade, dependendo das condições do terreno, tá? Se o terreno permitir, faz independente. Igreja, o que é do culto, né? Separada do que é sala de catequese, salão de eventos, cozinha, etc, né? Bom, pessoal, eu acredito que deu para fazer um bom resumo, né? Fizemos uma boa conversa. Espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que eu quis passar aqui para vocês. Como eu disse, é um assunto muito longo, muito extenso, que demandaria muito mais tempo, de repente muitas outras aulas, para poder destrinchar melhor, né, esse assunto. Mas me siga lá no Instagram, né,
Obrigado a todos por terem assistido, a ter feito esse curso como um todo, né? Não só essa minha aula de arquitetura sacra, mas como um todo. E espero vocês para tirar dúvidas também lá no meu Instagram. Se for o caso, me coloco aí à disposição e vamos conversando. Tudo bem? Fiquem com Deus e que Deus abençoe vocês. E não percam a fé. Vamos converter e alimentar mais a fé desse povo de Deus. Tudo bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.